É, todo mundo fala que o ser humano adora falar de si mesmo, né? Oi, gente, tudo bom? Para quem não me conhece, o meu nome é Carol Tamion, desse Insta aqui. E você, que com certeza tem uma história com os Mamonas Assassinas, já vai se inscrevendo, já vai deixando o seu like, já vai comentando, porque hoje eu vou contar a minha história com os Mamonas. Bom, gente, no meu último vídeo, eu comentei que eu talvez faria um vídeo falando da minha história com os Mamonas e perguntei o que vocês achavam sobre isso. Vocês comentaram que gostaram da ideia, então antes de eu começar a minha história, comenta aqui embaixo, gente, como era a história de vocês com os Mamonas. Depois do vídeo eu quero saber, era parecida com a minha, não era? Já vai comentando como tudo aconteceu com vocês, hein? Então vamos lá, pessoal. Eu nasci no dia 24 de dezembro de 1990 em São Paulo. Sim, eu tenho 30 anos. Eu nasci em São Paulo, mas a minha mãe trabalhava em Guarulhos. Então, antes de eu nascer e depois, ela morava em Guarulhos. E eu morava lá com ela, tanto que a nossa casa era muito perto de onde o Bento comprou um apartamento lá em Guarulhos. Em 1993, a gente deixou a cidade de Guarulhos e foi morar no interior de São Paulo, na cidade de Socorro. E eu, sinceramente, gente, eu não tenho nenhum flash de quando eu morava em Guarulhos. Eu não lembro absolutamente de nada. Em 1993, eu fui morar com a minha avó no litoral de São Paulo, na cidade de Caraguatatuba. Eu morava bem longe do centro e de São Paulo dava umas 3 horas de viagem. Mas foi em Caraguá que eu ouvi falar sobre a banda mais legal do mundo, os Mamonas Assassinas. Eu também, infelizmente, gente, não lembro da primeira vez que eu vi os Mamonas, ou quando eu ouvi alguma música deles no rádio, ou quando alguém veio falar comigo sobre eles. Infelizmente, isso eu não tenho nenhuma lembrança. Mas eu lembro muito bem quando eu vi a participação dos meninos no programa do Gugu, que era o Domingo Legal. Eu lembro muito bem daquela participação porque eu achei muito engraçado. Eu lembro muito bem da minha avó falando que o Dinho era lindo e principalmente eu lembro que eu me apaixonei pelo Bento. Quando eu era criança, pessoal, eu era apaixonada por japoneses. Qualquer japonês que eu via na TV ou na rua, eu achava a coisa mais linda do mundo. Então, quando eu vi o Bento, com aquele cabelo rastafari, todo engraçado na TV, eu fiquei louca por ele. Tanto que sim, foi ele a primeira coisa que me chamou a atenção na banda. Era até muito engraçado eu, com 4 anos, discutindo com a minha avó, que ficava falando que o Dinho era o mais lindo da banda, e eu falava que não, era o Bento. Uma lembrança que eu tenho muito boa dessa época era quando eu fui visitar a casa dos meus tios, lá em Jacareí, e o meu tio colocou a fitinha dos Mamonas que ele tinha comprado para o filho dele, né, o meu primo, e nós três, o meu tio, eu e o meu primo, a gente ficou pulando em cima da cama, ouvindo a música, e a gente criou tanta bagunça que depois a gente tomou até bronca da minha tia e da minha avó, e o meu tio que tomou a maior bronca, né? Mas foi uma festa aquele dia, e eu acho que todo mundo já teve esse tipo de festa com as músicas dos Mamonas, não é? Aliás, o meu primo, que tinha apenas 8 anos na época também, era alucinado pelos Mamonas. Era a banda favorita deles, assim, a loucura. Então já dá pra ver, pessoal, que naquela época os Mamonas estavam em todos os lugares. Eu lembro que você não conseguia ligar o rádio ou ligar a TV e não estarem falando deles. Era uma loucura. E aqui vai uma revelação, pessoal. Eu não gostava de Pelados em Santos na época. Bom,
pessoal, eu achava que tocou muito. Eu lembro que você ligava a TV, o rádio, tudo, e ela estava tocando. E eu lembro que eu com 4 anos fiquei muito irritada com aquilo. Fiquei, poxa vida, eu não aguento mais essa música. Mas, em compensação, eu sempre adorei Vira-Vira. Mas calma, pessoal, hoje sim eu gosto da música. É a minha favorita? Não, eu gosto muito de outras que eu já falei aqui no meu vídeo sobre o álbum. Mas eu ouço sim a música, gosto dela, se ela tocar em algum lugar eu vou gritar e muito. Mas ela nunca foi a minha favorita. Bom, pessoal, a minha avó, ela ficava do lado Força Gugu na Guerra de Ibope aos domingos. Então eu não cheguei a assistir os Mamonas no Faustão na época que passou. Eu só assisti depois, anos depois, no YouTube. Então, eu acho que eu assisti aquele Sábado Sertanejo com o Gugu, eu não tenho certeza. E talvez algum especial com a Xuxa. Mas o que mais me lembra, o que eu mais assisti e eu lembro muito bem, foi a participação deles no Gugu. Aliás, principalmente aquela hora que o Bento beija a namorada dele, a Aninha, que eu com 4 anos fiquei com muitos ciúmes. Namoro ou amizade? Namoro! Quem já era nascido na época, pessoal, com certeza se lembra de ter ido em alguma festinha de aniversário, festinha na escola, e com certeza os Mamonas tocaram. E comigo não foi diferente não, gente. Eu lembro de talvez umas 2 ou 3 festinhas de aniversário que eu fui naquela época, que era Mamonas assim a festa inteira. Era o álbum do começo ao fim, e os pais nem ligando para as letras, né? Todo mundo achava maravilhoso. E na época não me passou pela cabeça ir em um show deles. Afinal, eu sempre achei que eu era muito pequenininha, eu morava com a minha avó, e eles nunca chegaram a ir para Caraguá. Eles chegaram a ir para Ubatuba, que é a cidade vizinha de Caraguá, mas na verdade, pessoal, isso nem passou pela minha cabeça, né? Eu morava muito longe, eu nunca achei talvez que eles iriam chegar tão perto, e eu era bem pequenininha. Então não, pessoal, eu nunca fui no show dos Mamonas. Bom, com certeza a pergunta que eu mais recebi desde que eu comecei o canal é como foi descobrir para mim quando teve o fatídico dia 2 de março, quando todos os Mamonas faleceram. Então eu vou falar para mim como foi, tá, pessoal? A história completa. Vamos lá! No dia 3 de março de 1996, eu ainda estava dormindo, afinal era um domingo chuvoso, e eu tava no quarto, claro, dormindo, e a minha avó começou a me acordar gritando da cozinha, falando, Carol, vem aqui, Carol, vem aqui. Eu levantei, e a minha avó, pessoal, ela não tem muitos rodeios, ela nunca teve. Então ela não sentou comigo e falou, não, ela já foi falando, olha, os Mamonas morreram, pá, caiu o avião, não sei o quê. E eu liguei a TV, e eu liguei exatamente na hora que estava passando o plantão da Globo, aquele plantão falando o que tinha acontecido. E eu lembro bem da imagem, eu lembro bem na TV vendo a Serra da Cantareira, um pessoal assim no meio da mata. Eu lembro muito bem disso. E como em todos os domingos, pessoal, eu fiquei colada na TV naquele dia. Todos os domingos a gente assistia o Gugu, assistia o Silvio Santos, passava pelo Fantástico, e aquele dia não foi diferente. E até algumas pessoas levaram a mal o que eu falei no meu vídeo sobre o que aconteceu com os Mamonas, falando que eu falei mal do que as emissoras fizeram, das coberturas que o Gugu fez, que o Fantástico fez. Só que assim, pessoal, vocês devem ter assistido na época, igual eu assisti, e não achei nada demais. Achei uma homenagem
Assistam hoje para vocês verem. É claro, estamos falando de anos 90. Anos 90 eram, sim, bem diferentes de hoje, o jornalismo era diferente, mas não deixa de ser muito chocante, principalmente para uma criança. Eu já tinha 5 nessa época, para uma criança de 5 anos. Nesse dia, eu não chorei, mas eu fiquei super, eu diria que impressionada com tudo aquilo que tinha acontecido. Afinal, pessoal, era uma banda de 5 jovens. Até aquele momento eu nunca imaginei, talvez, que pessoas jovens morriam. Eu sempre imaginei, talvez, que idosos ou pessoas bem mais velhas morreriam. Então, aquilo foi bem impressionante. No dia 4, que já era uma segunda-feira, o velório e o enterro dos meninos foi transmitido ao vivo pela TV Globo. Eu assisti os dois. E eu lembro que de tanto ver as pessoas chorando na TV, eu também chorei. Eu chorei, é claro que eu me senti muito emocionada, mas eu acho que eu chorei mais porque eu vi as pessoas chorando. E até aquele momento, pessoal, penso eu que eu talvez não tinha entendido direito o que tinha acontecido. Eu talvez até imaginava que eles iriam voltar. Então, para mim, foi sim chocante, principalmente durante todo aquele ano, porque todos os finais de semana, todos os meses sempre se falaram dos Mamonas. Naquele ano específico de 96 e até 97, quando fez um ano, nossa, pessoal, a TV estava abarrotada de documentários sobre eles. E se vocês assistirem hoje em dia, vocês vão ver que eles são bem pesados, né? Eles não poupam detalhes do que aconteceu, eles não poupavam imagens do que aconteceu. Então, foi sim bem chocante, mas até aquele momento não tinha me batido ainda. Isso vai acontecer depois. E tirando que naquele dia 4, pessoal, no dia do velório, a minha escola não teve aula porque vários pais ligaram para as crianças dizendo que seus filhos estavam doentes. Eu não fiquei doente, mas eu fiquei em casa aquele dia com a minha avó, acompanhando totalmente o que estava acontecendo. Mas uma coisa, pessoal, que aquele dia, no dia 3 de março, me fez ter foi medo de avião. Depois daquele dia e também depois, naquele mesmo ano, quando nós tivemos um acontecimento com a TAM, eu fiquei com muito medo de voar de avião. Mas sim, é interessante que depois, em 2009, quando eu já estava com 18 anos, eu voei sim de avião, passei mal, eu vou colocar uma foto aqui para vocês verem, com muito medo que eu estava. Só que no final, pessoal, eu amei tanto voar de avião, eu amei tanto a aviação, que eu virei comissária de voo. Sim, pessoal, hoje eu sou comissária de voo. Mas voltando ao assunto, em 2002, quando eu já estava com 11 anos, eu vim morar com a minha mãe aqui em São Paulo. E totalmente diferente de Caraguá, muitos dos meus amiguinhos da escola, colegas de escola, já tinham computadores aqui com internet. E eu lembro que foi na casa de uma dessas minhas amigas, que eu fui dormir na casa dela, nós ficamos pesquisando sobre os Mamonas na internet aquele dia. E pode parecer que hoje não, pessoal. 6 anos parece pouco hoje em dia, para mim que tenho 30. Mas na época, 6 anos para alguém que tinha 11 parecia assim um tempo absurdo. Então eu lembro que eu já tinha esquecido muito sobre os Mamonas. Eu já não estava nem lembrando mais direito os nomes deles na época. Então foi bom ter a internet naquele momento, porque eu pude relembrar até como eles eram, até como os nomes deles eram. Então foi uma experiência boa. Mas foi em 2005, quando eu já tinha 14 anos, que tudo mudou, pessoal. Foi ali que eu me apaixonei pelos Mamonas completamente. Em um dia, em 2005, eu fui dormir na casa de uma outra amiga minha e, xeretando nas coisas dela, eu encontrei um CD dos Mamonas. E eu olhei e falei, nossa, você tem um CD dos Mamonas, eu nunca escutei inteiro, você pode me emprestar, por favor? Ela falou, beleza, pode levar, tal. Eu cheguei em casa, coloquei o CD para ouvir, ouvi algumas músicas, aí chegou na faixa Mundo Animal. E eu lembro que a minha mãe estava no quarto, eu estava na sala ouvindo o CD, e eu estava olhando para minha janela, estava olhando assim a rua, tudo,
e foi naquele momento que eu acho que me bateu realmente o que tinha acontecido. Eu acho que eu nunca tinha pensado, nunca tinha entendido direito o que tinha acontecido com os Mamonas. E ouvindo aquela música, que é super engraçada, super divertida, me bateu uma certa tristeza e eu acabei chorando naquele dia. E nessa época, pessoal, eu já tinha computador com internet, inclusive eu tinha um Orkut. Sim, pessoal, eu tinha um Orkut. E você, que não chegou a ver o Orkut, pessoal, você não sabe o que você perdeu. Foi a melhor rede social que existiu. E no Orkut, eu cheguei a fazer uma comunidade, que era como nós chamávamos os grupos. Eu cheguei a fazer uma comunidade para o Samuel. E chegou a ter 9.000 pessoas essa comunidade. E foi até interessante, porque eu não estava esperando ela talvez ter nenhum membro. Eu fiz simplesmente para ver como se fazia uma comunidade. Aí um dia, acho que depois de um ano depois, eu voltei para ver essa comunidade, ela já estava com 9.000 pessoas. E um dia eu pedi de presente para minha mãe o CD dos Mamonas, já que eu já tinha devolvido aquele CD para minha amiga, e ela acabou me dando de presente. E o legal, pessoal, foi que o meu CD veio com uma luva, né, veio com essa capinha. Aqui está o CD. E o mais surpreendente é que a minha edição veio com um DVD junto. Veio com o DVD do MTV na Estrada, que inclusive a Priscila, que sempre acompanha aqui os meus vídeos, disse também que tem esse DVD. Ela até chegou a me mandar algumas fotos. É um ótimo programa. Eu deixo sempre aqui na descrição para vocês assistirem. E eu assisti tanto esse DVD, pessoal, mas tanto, que eu sei todas as falas de cor. E eu sempre assistia com a minha mãe, então foi com esse DVD aqui que ela se transformou numa grande, grande fã dos Mamonas também. Os anos foram passando, pessoal, e eu sempre tive as músicas dos Mamonas em todas as minhas playlists. Sempre, desde o meu MP3zinho que eu tinha, dos celulares até o Spotify, sempre os Mamonas foram sempre vivos nas minhas playlists, nas minhas músicas favoritas. Sempre escutei eles e acredito que sempre eu vou escutar. E a segunda pergunta que eu sempre mais recebo aqui no canal é as pessoas perguntando por que eu decidi fazer esses vídeos, porque eu decidi fazer uma série sobre os Mamonas. Então vamos lá. Em 2014 eu conheci um metaleiro que se chama Vitor e a gente começou a namorar e nós sempre tivemos o mesmo gosto musical. Tirando o fato que eu gosto de Britney Spears, vai. Só que um dia nós estávamos em um churrasco e eu coloquei o álbum dos Mamonas pra gente escutar. E para minha surpresa, o meu namorado não conhecia. Ele conhecia talvez Pelados em Santos, Vira Vira, mas quando eu coloquei algumas outras músicas que também foram famosas, mas que ele não se lembrava, eu pensei, poxa vida, se ele, que já era nascido, porque ele é 10 dias mais novo do que eu, já se esqueceu, com certeza muitas pessoas já se esqueceram também. E eu não quero que isso aconteça, pessoal. Eu sempre deixei claro aqui que o meu propósito desses vídeos é manter viva a memória dos Mamonas Assassinas. E sim, pessoal, eu faço esses vídeos com muito carinho. Eu sinto muita saudade dos meninos daquela época, de toda a alegria que eles trouxeram pra gente. E isso, pessoal, nunca morre. Tanto que a minha missão foi cumprida. No final, eu trouxe tantas informações legais dos Mamonas que hoje o meu namorado é um fã muito grande dos meninos também. E muitas pessoas também, pessoal, já me perguntaram sobre o que eu tenho sobre os Mamonas. Eu não tenho muita coisa não, pessoal, mas eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Para começar, eu tenho os livros, pessoal. Eu tenho ainda mais um livro que é online, tá? Mas eu tenho todos esses livros aqui. Eu tenho O Breve Voo das Longas Asas, que é um livro bem informativo, bem legal também. Eu tenho, claro, o Blá Blá Blá. Esse aqui é um livro muito sensacional, pessoal. Se você quer saber sobre a vida e curiosidades dos Mamonas, esse aqui é excelente.
Tenho também a autobiografia do Rick Bonadio, que foi o Thiago que me deu, que é uma das pessoas que assiste o meu vídeo. Também tenho, pessoal, O Último Voo, que é um livro que é baseado nas canalizações de Mônica Bonfilho, tá? Esse aqui, pessoal, ele tem uma visão um pouquinho mais espírita. Então, se você acredita, eu recomendo sim você ler esse livro. Só que se você não se interessa muito, tudo bem. O Thiago também me mandou de presente essa revista aqui, olha só que linda que ela é. Isso aqui foi um achado e tanto, pessoal. É super legal ver uma revista da época ainda. Tem matéria aqui sobre a princesa Diana. É bem interessante. Sobre o caso que o presidente Clinton estava tendo. Bem da época mesmo. E sim, pessoal, eu ganhei o concurso da Cervejaria das Lagoas. Ganhei as cervejas que estão aqui. O copo. Tem um copo aqui atrás também de mim, tá? Eu adorei que eu ganhei isso e eu ganhei até a camiseta. Falando em camiseta, pessoal, eu pedi no último vídeo para vocês me mandarem algumas fotos ou qualquer recordação que vocês tinham dos Mamonas. Então aqui eu vou colocar algumas das que eu recebi. Eu já mencionei a Priscila, que também tem o DVD do MTV na Estrada, então vamos aos outros. O primeiro é o Matheus, que está com a foto da camiseta. E olha só a coleção do Michael, que legal, pessoal. O Daniel, que também está usando a camiseta dos Mamonas. O Dom, pessoal, me mandou um artigo muito legal que ele fez sobre o álbum dos Mamonas. Ele pegou o álbum completo dos Mamonas e colocou tudo sobre o álbum, todas as informações, todas as curiosidades. Eu super agradeço por esse artigo, foi bem detalhado, muito legal. E o Zino, pessoal, da banda PMPO, me mandou algumas músicas que eles fazem, que é inspiração dos Mamonas. Eu vou colocar no final do vídeo a música para vocês ouvirem, um trecho das músicas, e eles sempre se inspiraram muito nos Mamonas. Então, é isso aí. Então é isso, pessoal. Esse aqui foi o meu vídeo com a minha história com os Mamonas. Eu gostaria de saber de você, pessoal. Comenta aqui embaixo, como foi a sua história com os Mamonas? Como foi para você descobrir tudo sobre eles? E principalmente, como foi assistir esse vídeo e a minha série? Comenta tudo aqui embaixo, eu sempre respondo os comentários de vocês. Quando eu consigo, tá, pessoal? Porque ultimamente eu tive bastante comentários, mas eu sempre leio os comentários de vocês. Isso que é mais importante ainda, tá? Eu vou ficando por aqui. Um super beijo. Tchau! Fazer mesmo, filho. Pô, companheiro, não tem nada pra fazer.